Vamos às Ó, notas, já estão até, então, já estão até dessa apagando as luzes dessa Vila performance. Belmiro, hein? Não deixa não, Gabi. O seu sorriso ilumina a Vila Belmiro, Gabriela Brino. Ó, João Paulo, nota 6 para ele, tá? Não teve culpa no gol, não teve culpa de nada. Já vou para os É dois verdade. laterais. Madison, o horror ainda foi substituído de biquinho. Quer dizer, o Madison se tornou uma nulidade do ponto de vista ofensivo nas últimas partidas. E, do ponto de vista defensivo, hoje ele teve trabalho lá com a ala esquerda, com o Urzi, aquele que tinha feito o gol lá no jogo na Argentina, o Dátalo caindo por ali. Atuação muito ruim. Lucas Pires não foi sombra do que a gente sabe que ele é, no apoio principalmente, né? E quando estava 11 contra 11, teve seus trabalhos lá do lado direito do ataque do Banfield, de esquerdo da defesa do Santos. Nota 4 para ele, Gabi. Bom, vamos lá. Deixei João Paulo com 6,5. Eficiente, trabalhou pouco, mas eficiente. Então deixei ele com 6,5. Madison e Lucas Pires, na minha opinião, tiveram um pouco de dificuldade, viu? O Madison, aliás, como sempre, tocando para trás. A torcida voltou a pegar no pé por conta disso. O pessoal estava querendo um Santos muito ofensivo hoje, por estar em casa, por estar jogando com o time praticamente eliminado. Então, a torcida como um todo estava torcendo por um Santos mais ofensivo. Então, tanto o Madison, o Lucas Pires ainda passaram um paninho. Mas o Madison, realmente, o pessoal pegou no pé. Deixei ele com 5,5 porque realmente deixou a desejar um pouco no ataque. E ok, foi ok na defesa. Lucas Pires é um pouco mais ofensivo. Gostei de algumas jogadas individuais dele. Alguns erros também, mas acho que foram mais jogadas individuais boas do que ruins. Então achei ele um pouquinho mais de destaque do que o Madison. Deixei ele com 6. Já vou para o Meiuca também. Velasquez e Bauerman. Então, gostei muito da defesa hoje. Acho que Bauerman, como sempre, muito bem, gostei muito, acho que ele está realmente voltando a ser o Bauerman que conhecíamos, está muito seguro, tanto por baixo quanto por cima, deixei ele com 7, e Velasquez muito eficiente também, teve algumas bolas que ele conseguiu tirar de uma forma eficiente, deixei ele com 6,5 por conta disso, Mal. Eu fui mais duro, viu? Para Você foi mim, Bauerman maldoso. nota 4 para ele, acho que, aliás, está Eita! sendo um problema pelo alto, está sendo um problema pelo alto, o Eduardo Bauerman, ele piorou nesse quesito, nesse fundamento, o jogo aéreo contra o Santos está tendo perigo, os cruzamentos estão passando e estão alcançando os atacantes adversários, eu notei isso, né, da defesa do Santos, aquele jogo acho que foi contra o Cuiabá, foi contra o América, enfim, que tem o Alisson, não lembro, enfim, mas dos jogos para cá, para mim, quando o Michael não tá, vira um Deus nos acuda. E o Velasquez, nota 3 para ele, inseguro, hoje, espanando algumas bolas. Não gostei da atuação do Velasquez. Bom, vamos ao meio campo, né? A dupla hoje foi o Sandri e o Zanocelo. O Sandri vai levar 4,5 para mim pelo belo lançamento que ele deu ali de carrinho no pênalti para o Marcos Leonardo sofrer o pênalti. Por isso, senão ele levaria uma nota mais baixa. Então, no gol, ele teve uma participação importante e decisiva ali, por isso leva 4,5. De resto, não se impôs como sendo um volante jogando dentro de casa, como deveria, nem quando teve jogadores a mais o Santos. Zanocelo, esse é um exército de um homem só, né? É um jogador que luta demais, um jogador que supre essa ausência criativa, tenta suprir pelo menos o que ele pode, ele tem habilidade para isso, tem passe, chuta gol, foi para cabecear também, quase fez um gol, grande defesa do Batalha. Eu acho que, se não me engano, acho que foi no final, foi uma do Angulo e outra do Zanocelo. E para mim, nota 5,5 para ele, Gabi. Nossos volantes, diga lá, no jogo de hoje. Caramba. Então, eu achei o Sandri muito omisso, na verdade. Eu entendo que ele tá voltando ainda, que hoje realmente o Santos, como um todo, jogou muito mal. Mas senti ele muito omisso, tanto na marcação quanto na participação. Ele teve alguns lances realmente bons, mas assim, bem pontuais, como por exemplo no lance do gol. Então deixei ele com 4,5 também por conta disso. Zanocelo, gente, Zanocelo é uma máquina. No início do primeiro tempo, até o final do primeiro tempo, no segundo tempo que ele começou a cair um pouco de produção, porque fisicamente deve ter cansado bastante, porque ele correu muito no primeiro tempo. E achei ele muito participativo, tava realmente querendo muito, sabe, buscando bastante jogadas. Deixei ele como um dos melhores do jogo, praticamente. Deixei ele com 7. Já vou engatar no Goulart. Gente, gostei da atuação do Goulart. Vou ser polêmica. Hoje eu tô trocando papel com o Maurício. Hoje eu gostei da atuação do Goulart. Quero saber a opinião de vocês sobre isso, inclusive. Gostei da atuação do Goulart, viu? Gostei bastante porque ele foi participativo. Foi um dos que tentou. Colocou uma bola ali pertinho da trave, mas acabou passando pelo centro da travessão.
e não conseguiu fazer aquele gol. Enfim, ele perde alguns gols, mas independentemente de perder, ele foi um dos poucos que tentou lá no ataque. Vamos falar a verdade. Juan e Braga não estavam conseguindo produzir nada. Então, pra mim, o Goulart foi melhor que os dois, por exemplo. Deixei ele com 6 na média. Cara, o Goulart eu dei 5 para ele. Eu não espero de um jogador que vem com esse nome, ganhando o salário que ganha, Gabi, uma atuação apenas correta, né? Nesses jogos o cara tem que aparecer, ele está tendo oportunidade, não é falta, está tendo liberdade para jogar e de fato não tem sido um jogador diferente, né? E daí até agora não justificou, esse que é o fato, a sua contratação, nota 5 para ele hoje. Bom, o trio de ataque eu já vou emendar aqui, Gabi. Para mim, o Juan pouco operante, pouco criativo. O destaque foi a luta que ele teve para recuperar aquela bola e no lance do gol. Então, por isso, para mim, ele vai levar a nota 4,5. Mas, e aí eu não vou jogar a culpa dele, porque é um garoto que está, enfim, está tendo suas primeiras oportunidades, é natural isso. Por isso que o peso, o sarrafo dele para analisar ele, o Goulart, por exemplo, são completamente diferentes, né? Do lado esquerdo, o Lucas Braga não, é um jogador mais experiente, e acho que na esquerda ele rende mais. Ele começou ali algumas jogadas no primeiro tempo, se entrosando, tabelando com o Lucas Pires, com quem ele já tem um entrosamento desde a época do Carille, quando o Carille não jogava com 3-5-2, né? Quando colocava o Lucas Pires começou a assumir a posição de titular, várias partidas ele se dando bem com o Lucas Pires, mas parou nas jogadas iniciais. Depois o Lucas Braga não conseguiu dar velocidade, não conseguiu driblar, não conseguiu chutar a gol. Foi muito tímido, nota 4. Por fim, o Marcos Leonardo foi o autor do gol, e por isso que ele vai levar hoje nota 5,5. Quando ele teve a oportunidade, ele foi lá e botou para dentro do gol. Mas só, repito, quando a bola não chega, ele precisa se mexer mais, precisa vir buscar, porque ele tem qualidade para isso. E sentiu falta do grande companheiro dele, que acho que puxa o futebol dele para cima, que é o Batistão. Esse foi o trio de ataque, minhas notas, Gabriela. E você? Mal, você hoje tá modo Gabriel de ser das notas. Eu fui um pouco mais boazinha, mas apenas com o Marcos Leonardo também. Juan eu deixei a nota mais baixa, inclusive. Vamos lá. Juan, pra mim foi uma das piores partidas dele e do Braga. Já vai emendar os dois, então. Dele e do Braga. Acho que foram duas partidas horrorosas. Eles produziram muito pouco e erraram mais do que acertaram. O que diz muito sobre o ataque nessa noite. Acho que o ataque foi pouquíssimo eficiente, pouquíssimo participativo e mais errou do que acertou. Deixei o Juan com 2 e o Braga com 2. Marcos Leonardo, eu só dei a nota realmente porque ele fez o gol, porque eu também senti ele bem omisso hoje. Ele esteve pouco participativo, assim como o Juan e o Braga. Por isso que eu senti o ataque tão ineficiente hoje. Marcos Leonardo também foi oportunista na situação do pênalti, mas eu senti ele pouco participativo no jogo como um todo. Buscou poucas opções, se movimentou menos do que poderia. Enfim, senti falta do Marcos Leonardo um pouco mais ativo. Mas deixei ele com 7,5, porque a minha maior nota até agora foi 7. E eu acho que ele foi o melhor do jogo, sim. Então vou deixar ele com 7,5. Dos que entraram, eu só vou dar nota pro Bruno Oliveira, porque baita surpresa boa. Não entendia até o momento o motivo dele não ir a campo. Ele é pouquíssimo utilizado realmente. Obviamente, eu pelo menos ainda não vou aos treinos completos de Fabian Bustos, então realmente não consegui entender o motivo dele não estar participando dos jogos. Hoje foi uma oportunidade muito boa para ele, a qual ele aproveitou, entrou muito bem, na minha opinião, botou fogo no jogo quando entrou. Vou deixar ele com 6,5 por conta disso, Mal. Muito bem, eu vou dar 7,5 para o Bruno Oliveira, porque entrou numa fogueira desgraçada, há muito tempo não era utilizado, e entrou com personalidade, meteu uma bola na trave, ia ser um golaço, deu caneta, né, cavou falta perto da área, fez o que muita gente não fez ali no jogo inteiro. Então, para mim, ele merece a maior nota do jogo. Quero fazer uma menção para o Angulo, viu, Gabi, e dizer o seguinte, ele é centroavante. E como centroavante ele pode ser útil, não digo como titular, mas pode ser útil para entrar durante o jogo. Você viu, foi o Marcos Guilherme que acha uma cabeçada, um cruzamento para ele na cabeça, ele dá uma bela cabeçada, o gol, o Batalha fez uma defesa ali, fez um milagre, uma baita de uma defesa. E ele já fez gol assim de cabeça, é um cara perigoso na área, por isso que não dá para entender a insistência de escalar o Angulo como meia, atrás do Marcos Leonardo. Isso, para mim, tá claro por quanto ele joga mal quando joga de meia e o quanto ele é útil e cria situações com presença de área, ele é forte e tal, quando ele joga de centroavante. Isso eu vi hoje. E o Lucas Barbosa é um jogador que precisa ser trabalhado, porque ele tem talento Mais utilizado. Hoje. Não dá para ele salvar todas, né, Gabi?
Pelo amor de Deus, né? Aliás, eu vou até emendar na nota do Fábio Bustos. Que, novamente, eu não sei por onde começar essa nota. Gente, é muito difícil, né? Porque hoje foi um jogo totalmente caótico. Não tem outra palavra pra definir esse jogo. Pra mim foi um jogo caótico. Tudo aconteceu. Teve expulsão, teve um quase pênalti, teve pênalti de fato, teve uma leve treta no final, teve torcida vaiando e torcida apoiando. Eu não consigo definir. A escalação foi meio correta. A escalação foi certa. Se ele quis colocar um time misto em campo, a escalação até que foi correta. Mas o rendimento do time foi um desastre. Ele demorou pra substituir. Então, assim, eu não sei nem por onde começar essa nota. Mas vamos lá, pensando no quesito escalação e substituição, principalmente, porque para mim ele demorou muito para substituir, eu vou deixar o Bustos com 4. Por quê? Vamos lá. Para mim, o Bustos demorou muito para substituir coisas que eram muito claras, principalmente Juan e Braga, que renderam muito pouco. Quando ele tirou o Lucas Pires também me incomodou, porque era um dos caras que estava mais aceso no jogo naquele período da partida. Ele tirou o Lucas Pires, escolheu, na minha opinião, errado naquele momento. O banco não tinha tantas opções, então completamente compreensível ele colocar, por exemplo, um Pirani num jogo muito difícil como o de hoje. Mas ainda assim, eu acho que ele poderia ter mais percepção do jogo, em questão de movimentação, em questão de quem tá bem e quem tá mal. Acho que no intervalo, na minha opinião, ele já poderia ter mudado um pouco o time, e ele escolheu por manter e esperar mais um pouco. Nisso que ele esperou e manter e esperou um pouco mais, o Banfield se sentiu muito à vontade, porque jogou em cima dos erros do Santos, que eram muito claros. Tanto passes errados, quanto ansiedade, quanto afobação, quanto cruzamentos errados, quanto perder a bola, enfim. Banfield se sentiu muito à vontade na casa do Santos, né, na Vila Belmiro, com a sua torcida em casa. Então esse é um ponto crucial para mim, o que deixou o jogo ainda mais aberto, o que não necessariamente deveria acontecer, já que o Santos está em casa com a sua torcida e tem um time muito mais... um nível muito mais alto do que o Banfield. Então deixei ele com 4 por conta disso. Olha, a Carla Beatriz diz: Jesus, que sufoco, os jogadores andam muito desesperados em campo, acabam não fazendo nada direito. Tem isso também. Esse Jesus que está falando é o Jesus Cristo, né? Não é o Jorge Jesus, não, né, Carla Beatriz? Você está pedindo ele no peixão? Acho que não, né? É só uma interjeição. Madison e Goulart são a mesma coisa, diz o Rogério Lopes Rodrigues. Jogam nada com a bola no pé, mas com a cabeça são leão. A pergunta é: isso serve pra gente? Acredito que não. O Rogério Lopes diz, de novo, ele diz o seguinte: Bauerman foi bem, Maurício, limpou várias e saiu jogando bem por baixo, foi bem. Bruno Oliveira foi o único ponto positivo do jogo, diz o Mauro. Né? O Nelson diz que o Zanocelo não sabe jogar curto, né? E por aí vai. Com esse futebol, o Santos periga tomar uma goleada histórica do Palmeiras na Vila. Pois vai ter que melhorar muito para encarar o Palmeiras, que está voando. Tô vendo alguns números do jogo aqui, Gabi. Posse de bola do Santos, 58%. Olha, para quem teve dois jogadores a mais ali por mais de 30 minutos de um tempo, é pouca superioridade em posse de bola. Finalizações, 20 contra 6. No gol foram 6 contra 2 do Banfield. Né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos passes. Antes dessa nota do Bustos. 438. Vou dar minha nota do Bustos. Ó, cruzamento, foram 28 cruzamentos. Meu Deus do céu. Nossa, aí sim, como Jesus, cruzou. Só 10 correto. Minha nota do Bustos é nota 2, tá? Olha. E aproveita que eu tô calmo, né? Porque isso para enfrentar, assim, treinamento para enfrentar a retranca é treinamento básico, sabe? O Santos tem que treinar isso, porque vai enfrentar vários times que vêm retrancados para jogar na Vila Belmiro. Tinha que ser aplicado hoje, e eu não vi. Eu vi só aquela jogadinha um para o lado, tentando só, e daí cruzamento. Nenhuma penetração, nenhuma tentativa de drible, nenhum toque em profundidade por baixo, isso eu não vi. Então, para mim, a nota 2 para ele. Quanto você deu mesmo, Gabi? 4, de 10 a mais só. 4. Você deu o dobro, né? Você achou ele o dobro melhor do que eu achei. É generosa. Sabe o que é? Não é nem generosidade, mal. É que eu acho que, assim, hoje foi um jogo realmente muito difícil. A classificação saiu independentemente de qualquer coisa. Eu não tenho como baixar tanto as minhas notas assim, porque classificou. Não dependeu somente dele, mas classificou. Então eu tô um pouco simpática ainda, sabe? Eu acho que eu peguei um pouco do clima da torcida aqui e tô um pouco mais carismática. Uau!